Quero falar de um outro assunto agora que está na nossa pauta aqui, Kertzmann. Você acha que é justo o militar, só por ele ser militar e ter um código próprio, um código penal próprio, é justo que ele pague com penas menores crimes similares aos cometidos por civis? Você acha justo isso? Eu vou explicar por que eu estou te perguntando isso. É óbvio que não é justo, não tem o menor cabimento, Luiz. Uma coisa é o seguinte, você tem um tribunal militar para poder julgar um militar que comete um crime dentro das dependências de um quartel, por exemplo, que comete um crime contra os seus pares militares, sendo esse crime correlato, conexo com a função militar. Vou dar um exemplo aqui. O cara roubou munição. Então, ele entrou lá no paiol, né, onde se guarda munição no Exército, foi lá e roubou munição. Isso é um crime militar. Ele desobedeceu a hierarquia militar. Ele foi lá e plantou uma bolacha na cabeça de um general porque ele estava mal-humorado no dia. Isso é um crime militar. Agora, um cara que comete um crime comum, estupra uma pessoa, ou assalta um banco, pouco importa, e vai usar da prerrogativa de ser militar para conseguir uma pena menor, não tem o menor cabimento. Como não tem o menor cabimento, essas regalias que muitos militares, que filhas de militares, até hoje têm, com aquela história de pensão, né? Elas não casam para não contrair o matrimônio de forma legal, ainda que sejam casadas, para ficar recebendo herança, recebendo aposentadoria, não é herança não, perdão, para receber aposentadoria dos pais que faleceram há não sei quanto tempo. Não tem o menor cabimento isso, não tem que ter privilégio, nem para militar, nem para político, nem para ninguém. Tem que ser igual a todo mundo, pô. Isso parece que não acontece mais, né? Hoje em dia não tem mais essa, para os militares as pensões? hoje. As pensões para novos aposentados, enfim, novos, só as antigas que continuam sendo mas o direito pagas, garantido, quem já tem lá, não perde, não. Mas a questão que eu vou explicar para a nossa audiência, que não deve estar entendendo exatamente por que nós trouxemos esse assunto aqui, mas houve hoje uma movimentação, o presidente Lula e a Advocacia Geral da União, que é o braço jurídico do governo federal, eles pediram formalmente ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional algumas alterações que foram feitas no Código Penal Militar e que fixaram uma pena menor do que a prevista no Código Penal Civil para militares que cometerem crime de estupro com lesão corporal grave. Olha que interessante. Se você, civil, que está me ouvindo, cometer um crime similar, você está sujeito a uma pena de 10 a 20 anos de cadeia. Com a alteração no Código Penal Militar, o militar estaria sujeito a uma pena para o mesmo crime de 8 a 15 anos de cadeia. O que justificaria essa pena menor? Absolutamente nada. Foi a pergunta que eu fiz para o nosso Ricardo Kertzmann. O que a própria Advocacia Geral da União diz? Não é possível imaginar uma pena mais branda aos militares que cometam um crime de estupro de vulnerável com resultado de lesão corporal grave ou gravíssima, ao contrário da mesma reprimenda prevista na legislação penal comum, especialmente porque no caso de crime militar, além de se levar em conta a proteção da dignidade sexual como bem jurídico tutelado, uma linguagem muito formal, gente, mas o que a AGU diz é o seguinte, que no caso militar, além de você levar em conta o dano que é a agressão à dignidade sexual da criança ou do adolescente, seja de quem for, você ainda tem a questão dos pilares básicos da instituição militar. Quer dizer, o militar, ele é forjado para proteger. Talvez ele devesse ter, inclusive, uma pena maior para esse tipo de crime, certo, Kertzmann? Se você partir desse princípio, né, que em tese é uma pessoa preparada, como você disse, para servir a sociedade, para proteger o país, e também, em tese, uma pessoa qualificada, ela está ciente do seu ato, não pode alegar ignorância do fato, em tese deveria ser ampliado, assim, deveria ter uma pena ainda maior, ter o que no direito penal costuma se chamar agravante. Gente, só para deixar muito claro aqui para quem está nos acompanhando, pelo amor de Deus, não tem ninguém aqui detratando o militar, não tem ninguém aqui bradando contra o militar, seja o militar do Exército, seja o militar policial, é muito pelo contrário. Né? Se espera das pessoas que têm essa vocação que sejam protetores da sociedade. São pessoas, na sua maioria, dignas. Nós não estamos falando aqui do militar digno, que trabalha de sol a sol, que vai para frente de uma linha de batalha para tomar tiro, não. Nós estamos falando aqui de um criminoso. Né?
O cara que cometeu um estupro é criminoso. Não interessa se ele é militar ou se ele é civil. E como criminoso, ele tem que pagar por isso. Eu acho que é mais grave quando é militar, porque o militar, você confia. O fato do cara estar fardado, você não acha que ele vai te fazer o mal? Não deveria ser, né? Então, enfim, não tem ninguém aqui bradando contra militar, não, antes que o pessoal comece a nos detonar aí, pensando que a gente está falando mal de militar.